Estamos vivendo a quinta-feira da Semana da Paixão. E quando Jesus a viveu, foi o dia de preparativos para a Páscoa, que ele desejava muito participar com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com aqueles 12 que ele gastou, investiu 3 anos e pouco da sua vida, os preparando, né, para implantar essa igreja sobrenatural, a igreja de Cristo, em todo o mundo, trazendo a paz, o perdão, a alegria, a saúde e a prosperidade. E não foi fácil, gente, não foi fácil, mas o fato é que no cair da tarde, lá estavam eles reunidos no cenáculo, e Jesus diz coisas ali realmente extraordinárias, e vive momentos extraordinários, inclusive 2 momentos que eu diria de decepção. Um, quando a mãe de João e de seu irmão vem pedir favores que eu diria políticos, né, não entendendo o caráter espiritual da missão de Jesus aqui na terra. Outro depois, quando Judas vem e já na própria Páscoa que eles passaram ali a ser instituída, e depois de noite, né, quando veio beijá-lo com o beijo da traição, tudo isso sem dúvida nenhuma feriram o coração de Jesus, mas não o suficiente para ele sentir raiva, ódio, querer descontar em alguém, muito pelo contrário, mas fez com que ele amasse mais ainda as pessoas. E Jesus então, entre outras cerimônias, ele pega uma toalha, se assenta, manda trazer uma bacia com água e começa a lavar os pés de cada um deles. Pedro até se insurge contra aquilo, dizendo que é isso, Senhor? Logo o Senhor lavar meus pés? Mas de jeito nenhum. E Jesus disse para ele: ô Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse: então lava tudo que tu quiser, né? E ali o Senhor, na verdade, estava trazendo uma lição de humildade, ensinando à igreja de Cristo que aqui, quem quer ser maior, deve ser aquele que mais serve, que o menor é o maior, que aquele que está disposto a servir os seus irmãos, a abençoá-los, este realmente é o maior. E então, depois de participar da Páscoa, ele institui a Santa Ceia, exatamente como ela é, e como depois ele revelou a Paulo, de como se proceder no que diz respeito à ceia, onde todos participam do corpo e do sangue do Cordeiro, em memória dele até que venha, lembrando a grande aliança, o grande pacto de sangue que Deus fez conosco através do seu Filho, do seu sacrifício na cruz, comendo do pão e do vinho, bebendo do vinho, todos da congregação, como é nosso costume aqui fazer. Ele profetiza nessa quinta-feira a negação de Pedro, Judas o trai, saem todos para o Monte das Oliveiras cantando salmos, e então ele vai para o Getsêmani orar, onde ele enfrenta uma brutal opressão de Satanás, do diabo e dos seus demônios, ao ponto do seu sofrimento, sua luta, sua guerra espiritual ser tão terrível que o seu suor transformou-se em gotas de sangue correndo pela sua face. Mas foi socorrido por Deus, que enviou 2 anjos para confortá-lo, até porque os discípulos que ele tinha levado, os apóstolos que ele tinha levado com ele para o monte, exceção de Judas, claro, todos eles não aguentaram o impacto, a crueza, a brutalidade daquele combate espiritual e dormiram. As 3 vezes que ele orava, pedindo a Deus que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, mas que não fizesse a vontade dele, a vontade de Deus se sobressaísse, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então ele é preso. E o resto nós continuamos amanhã, porque eu quero falar agora, senão me termina o meu tempo, da 4ª palavra da cruz, quando Jesus, em agonia, de repente, ele grita no meio daquela escuridão que já estava tomando conta da terra, ele grita, né? Deus meu, por que me desamparaste? Aparentemente, ele estava sendo abandonado por Deus, mas não era. Está escrito em Isaías que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E naquele instante o meu pecado, o teu pecado, o pecado da humanidade estava sobre Jesus, por isso ele se sentiu abandonado. Na verdade, naquele instante, ali levantado entre os céus e a terra, como ele havia dito que haveria de acontecer, ele tornou-se o Cordeiro de Deus numa serpente, que é símbolo do pecado,
para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. E essa mensagem é para hoje. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha o perdão dos seus pecados, tenha a salvação da sua alma, tenha saúde física, espiritual, emocional, tenha prosperidade em todos os sentidos, porque tudo aquilo que é de ruim foi colocado sobre Jesus na cruz. E a cédula, como Paulo escreveu aos Colossenses, a cédula, a promissória que Adão e Eva assinaram para Satanás lá no paraíso, né? Que eles assinaram lá, e que era um legado de dívida que pesava sobre os nossos ombros, em Jesus, na cruz, foi nele cravada e foi quitada. Ele sofreu todas as agonias do inferno. Ele se sentiu solitário, abandonado, separado de Deus, justamente para que você e eu não precisássemos passar por essas experiências terríveis. E para que a gente não precise passar por nada disso, basta apenas você vir para Jesus. Não religião. Religião o mundo tem aos milhões e o mundo está nessa desgraça toda que você está vendo. Venha para Jesus, aceita Jesus na sua vida. Deixa ele entrar no seu coração, na sua família, na sua casa, nos seus negócios, nos seus sonhos, no seu projeto de vida, e você vai ver que coisa extraordinária ele vai fazer na sua vida. Por hoje é só. Um grande abraço, pastor Rogério Amorim. Um bom dia mesmo e viva Cristo.